Vamos junto, gente. Já vamos começar falando dessas últimas horas aqui no Paraná. Os repórteres Ricardo Vilches, Clemar Malman foram um dos primeiros a chegar em Rio Bonito do Iguaçu. E eles acompanharam, né, Ana, de perto o drama, a tristeza que a cidade se transformou depois do tornado. E a cada história, né, Escola, o Vilches que está por lá, Camila Andrade também, toda a nossa equipe mobilizada da região oeste do Paraná nessa cobertura intensa. Então são várias histórias que o nosso pessoal está acompanhando desde o fim de semana, hoje pela manhã. Daqui a pouquinho a gente traz inclusive a participação deles ao vivo. Só que antes vamos acompanhar como é que foi, como foram essas últimas horas aí de despedidas, de movimentação na cidade, porque o trabalho por lá não para. É o que você acompanha agora. O sol apareceu, a chuva foi embora e restou isso aí de Rio Bonito do Iguaçu. Logo na avenida principal, um trator foi usado para tirar a estrutura metálica da rua. Telhado das lojas ao lado arrancado pelo vento, como se fosse papel. Se você olhar bem, verá um carro debaixo disso tudo. Foi tombado e arrastado por metros. Assim foi também com os postes de concreto. Não ficou um fio de energia suspenso. A cidade ficou sem luz, sem telefone, sem internet. Rio Bonito do Iguaçu é uma cidade com um relevo bem típico. É uma cidade bem alta, a aproximadamente 500 metros acima do nível do mar. E nessa avenida onde nós estamos é o ponto mais alto da cidade. E aqui a gente tem uma noção exata, em 360, dos estragos. Aqui, parte do comércio destruído, onde neste momento funcionários trabalham para retirar os postes de iluminação pública para trocar por novos. Nesse ponto, alguma casa de comércio de madeira, por exemplo, que foi todo levado pelo vento, que neste ponto atingiu 250 km por hora. Aqui nós temos uma outra fachada também do comércio que foi retirado com o vendaval. E nesse ponto a gente tem um outro ponto de vista da cidade, os bairros residenciais. Você pode até não acreditar, mas lá no fundo, bem lá no fundo onde nós vamos mostrar, haviam casas residenciais e hoje não tem telhado, apenas algumas estruturas de concreto que restaram. 90% dos 13 mil moradores sem casa. O tornado de até 250 km por hora derrubou as grandes e as simples e durou menos de 1 minuto. 30 segundos, 30, 20 segundos no máximo. Começou a cair parede, tudo por cima de nós ali. Teve mais o que fazer. Essa família veio tentar salvar o que sobrou. Horas antes, estavam todos juntos para saber a novidade que o Emerson tinha para contar. A mulher está grávida e ele vai ser pai pela primeira vez. Nós estávamos todos reunidos em família, estava eu e minha esposa, até para fazer a revelação para os meus pais, para os pais dela, e todos reunidos ali. De repente começou a dar uns picos de luz e nós estávamos próximo à janela e só que eu escutei o barulho, veio uma pedra, estraçalhou todo o vidro e eu falei assim, corre, vamos tudo pro banheiro, se esconder no banheiro. E foi nesse momento que a minha família inteira correu para dentro do banheiro e, por Deus, que todos foram salvos. Só escutava barulho de telha voando e pedrada na parede, barulho, sabe? E todas as coisas voando ao redor. E como é que tá a tua esposa? Minha esposa está bem agora, graças a Deus, tá em casa, tá na casa dos meus pais ali. E o neném? O neném, graças a Deus, bem. Graças a Deus, Nossa Senhora protegendo ele. Uma benção. Os relatos são de alívio, as imagens de um breve momento de felicidade. O documento meu e uma foto, que era bem importante para a mãe dela, para minha sogra. Por quê? É da filha dela. Aí a gente estava procurando a foto e meus documentos. Que era o mais importante, achar os documentos, né? A gente já encontrou alguns e ainda está procurando o resto. Este choro é de preocupação. Rosana é dona do supermercado que não existe mais. Eu estava no meu escritório quando vi um vento, aí corri, abri a Bíblia, começamos a ler o Salmo 91. Quando eu abri a Bíblia e comecei a ler, começou a jogar tudo. Eu corri, quando eu corri até a metade da porta, não consegui sair para fora. Aí voltei e me escondi, mas foi 30 segundos. 30 segundos, acabou tudo. 22 funcionários estavam lá dentro e mais 40 clientes na passagem do tornado. Eles estão saindo todos bens. Mas a filha de seu Roberto não teve essa sorte. Júlia, de 14 anos, foi na amiga preparar o vestido da crisma para o dia seguinte. No meio do caminho, o tornado. Quando viram, estava vindo tudo em cima delas. Aí elas se abraçaram, o vento deu uma saracoteada nas duas, desgrudou as duas e deu tipo um chicote
das duas jogou uma para o lado e a minha filha infelizmente bateu numas árvores assim. E daí o médico nos explicou que ela chegou lá já em coma, sabe, com múltiplas fraturas, que não tinha o que fazer. Júlia foi uma das 6 vítimas fatais. Outras 437 pessoas precisaram de atendimento médico. E mesmo depois de 24 horas da passagem do tornado, tinha gente procurando o posto de saúde da cidade. O que aconteceu com Benjamin parece história de filme. Eu senti que eu voei uns 2, 3 segundos, eu senti que eu caí. Eu fui acudir o cachorro, quando eu fechei a porta, abriu a porta de novo, daí eu só senti que eu saí voando. Daí eu senti as coisas vindo, daí eu desmaiei e eu acordei no sofá da minha vizinha. Mas você tá bem agora? Tô bem. Fiz os curativos. Tá bem mesmo, mãe? Graças a Deus, meu milagre está bem. Nós perdemos tudo, né? A casa, os móveis, mas bens materiais a gente conquista, né? O meu bem mais precioso, meu filho tá vivo e eu também tô viva. O vento também me arrastou por alguns metros, né? Eu caí na frente do vizinho e um pedaço de um poste caiu sobre mim, me atingiu aqui nas costas. Um pedaço de poste? Um pedaço de poste. Partiu com os fios, né? E caiu nas minhas costas. Daí eu lembro que eu consegui levantar e eu corri para casa para encontrar meu filho. A nossa região aqui não tem histórico de vendaval. Eu nunca vi isso aqui na minha vida. E foi uma coisa assim que parecia uma coisa de filme. Parecer parece, mas não é filme. É a vida real que faz todo mundo perguntar: o que será de Rio Bonito do Iguaçu? O que será dos moradores que perderam tudo? Repleta destruição que a gente vê nas imagens de Rio Bonito do Iguaçu, Ana. A gente viu o personagem dizendo ali, né, o entrevistado do Ricardo Vilches dizendo ali que ele nunca tinha visto algo assim aqui no Paraná. De fato, não foi o primeiro tornado do nosso estado, mas com uma destruição desse tamanho, realmente é algo que entra para a história do Paraná, né? As histórias são desesperadoras. A gente, inclusive, escola, hoje pela manhã a gente conversou com os meteorologistas do CIMEPAR. Daqui a pouco a gente traz também essa fala, porque tem muita gente se perguntando, isso é normal? É comum? Tamanha potência, gente. Como assim? 350 km por hora? Porque foram 3 tornados, pelo menos, que passaram e foram registrados pelo CIMEPAR. E nessa imagem que a gente está vendo aqui, né, registrada por uma universidade, a gente percebe as nuvens realmente girando, né? Tá em time-lapse, está em um vídeo acelerado e a gente percebe girando e devastando por tudo por onde passou. Agora há pouco, o governador Ratinho Júnior, inclusive, reuniu a imprensa no Palácio Iguaçu para explicar um pouco mais o que será feito após toda essa destruição em Rio Bonito do Iguaçu. É a Anne Beckhauser que acompanhou de perto. Anne, o que foi dito nessa coletiva de imprensa? Boa tarde para você. Oi, escola, Ana, todos que acompanham o Balanço Geral. A gente fala ao vivo aqui do Palácio Iguaçu. Neste exato momento, o governador Ratinho Júnior está anunciando a liberação de 533 milhões de reais para a construção de casas em todo o Paraná, em mais de 300 municípios. Isso é uma nova modalidade dentro do programa Casa Fácil. É um programa que vai doar 4.100 casas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Mas de forma específica em relação a Rio Bonito do Iguaçu, o governador também passou vários detalhes. Inclusive, ontem foi aprovado na Assembleia Legislativa aqui do Paraná, de forma emergencial, uma mudança no Fundo Estadual de Calamidade, que oferece reforma de casas ali para Rio Bonito do Iguaçu. São 50 milhões de reais que vão ser liberados desse fundo para ajudar essas famílias. Esse recurso é de até 50 mil reais por família em Rio Bonito do Iguaçu. E neste final de semana, a Defesa Civil e outras entidades ligadas ao governo estiveram ali na cidade fazendo todo um levantamento. Quais são essas famílias? Quais as casas que têm ainda condições de serem reformadas para receber esse recurso? Então a Coapar vai fazer a seleção dessas famílias para encaminhar esses recursos.
recurso. As famílias não vão receber diretamente o recurso, haverá um trâmite todo dentro do governo do estado, mas essas famílias vão ser ajudadas para essas casas que ainda têm condições de serem reformadas, receberem essa reforma. Paralelamente a isso, foi autorizado também a construção de 320 casas ali no município para famílias que realmente perderam tudo. Talvez não tenha nem sobrado paredes, quem sabe a gente acompanha a tragédia que é a partir dessas imagens. Então essas famílias também vão receber casas. São 320 casas que vão ser construídas. A estimativa do governo é de que essas casas sejam entregues num prazo máximo de 90 dias, priorizando, claro, as famílias de baixa renda. Informou também o governador que detentos vão chegar ao município para fazer essa reconstrução, limpeza de escolas, uma mão de obra que vem dos presídios aqui do estado. Guinchos ainda estão lá sendo usados para a retirada dos carros que tiveram perda total, que estão aí obstruindo as ruas. São mais de 40 maquinários que continuam no município, sendo utilizados pelo estado para ajuda nesse município. E eu questionei o governador sobre a situação de empresários, porque muitos não têm seguro das suas empresas, tinham um prédio próprio e esses prédios, esses estabelecimentos acabaram sendo destruídos, por todo esse forte vento que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. E ele falou que está trabalhando também, até amanhã deve anunciar um fundo de ajuda a esses empresários, um fundo de aval para os comércios. Então são empréstimos com fundo de aval do governo do estado. Tudo isso está sendo estudado e vai ser repassado amanhã, até amanhã, essas informações. A Secretaria de Agricultura, a gente sabe que tem muitas regiões rurais ali, também está fazendo um levantamento sobre os prejuízos aos produtores rurais dessa região e vai ajudar a partir do programa Coopera Paraná. Então a Sanepar, outra informação que o governo passou é que a Sanepar deve anunciar ainda hoje a suspensão da cobrança dessas contas de água para ajudar essas famílias que tiveram que foram atingidas, que perderam tudo, muitas perderam tudo, outras tiveram parte da casa danificada, parte do seu comércio. Então, há toda uma força-tarefa sendo feita pelo governo do estado para ajudar essas famílias. Com vocês. Anne Beckhauser, então, trazendo esse pacote de ajuda do governo do estado para todas as vítimas atingidas pela chuva em Rio Bonito do Iguaçu. A gente daqui a pouco volta a falar com a Anne também, porque agora a gente fala com a Ana, que ela vai explicar pra gente como que tudo isso se formou e aconteceu aqui no estado. Até porque, como já era de se esperar, não foi um único tornado que devastou essas cidades das regiões Centro-Sul e Centro-Oeste, mas pelo menos 3 tornados nas cidades de Turvo, Guarapuava e a mais destruída em Rio Bonito, no Iguaçu. Nessa última, inclusive, ventos que chegaram a 330 km por hora, pelo menos. Para que vocês entendam rapidinho a passagem no momento desse tornado, Imagens do radar do CIMEPAR no momento em que ele passou na última sexta-feira. Ele em Turvo, muita instabilidade. Esse vermelhão mostra o momento exato da passagem por Turvo. Na próxima tela, a gente já consegue ver como estava a situação de Guarapuava, ele avançando sobre as áreas de Guarapuava no momento em que isso aconteceu. E na última tela, o tornado com maior poder destrutivo, Rio Bonito do Iguaçu. Por isso a gente inclusive consegue ver uma coloração um pouco mais roxa, rosada, que é a maior destruição que nós tivemos entre as 3 cidades. Portanto, isso está confirmado. Mas como entender a intensidade desses fenômenos? Vamos lá, para isso a gente preparou uma arte para que você entenda. Tudo tinha a ver com o ciclone extratropical que nós trouxemos. Eu vinha falando para vocês desde o comecinho da última segunda-feira, lá atrás. Esse ciclone extratropical provocou nuvens muito intensas, as chamadas nuvens cumulonimbus. São nuvens muito fortes, muito severas, elas que trazem raio, queda de granizo, vento muito forte. O que aconteceu? A gente acompanha na próxima tela. No momento, tinha uma diferença muito absurda do ar frio com ar quente. A gente tinha uma temperatura na casa dos 25 graus aqui embaixo, só que lá em cima na atmosfera, temperaturas muito baixas, abaixo 80 graus negativos pelo menos. Esse choque com o ar frio e o ar quente resultou nessa última tela que a gente traz para vocês, na formação de pelo menos 3 tornados.
Turvo, Guarapuava e Rio Bonito do Iguaçu. Aí você está vendo todas essas circulações, que são uma espécie de nuvens, né, que vão se formando de forma giratória, muito intensas, com alto poder de destruição, acabaram se formando desse jeito e dando lugar ao que a gente tem visto aí nas últimas imagens. Aí só para pontuar, na escala Fujita, que é a escala que classifica os tornados, esses fenômenos entraram como F3, numa escala que vai de 0 a 5, com ventos de pelo menos 350 km por hora. 10 minutinhos agora para o meio-dia. Você está com a gente no Balanço Geral, Eduardo Escola, Ana Vaz. Mas, gente, a grande questão é, isso tudo que a gente está vendo é normal? É anormal? Ana, a gente sabe que não, né? Pois é, o Brasil, inclusive, escola já tem um histórico expressivo de tornados e ocupa, para que as pessoas entendam, uma posição de destaque no cenário mundial. Os tornados de sexta-feira podem, inclusive, estar entre os 10 piores já registrados. Tivemos o de Itu, em São Paulo, que deixou pelo menos 15 pessoas mortas em 1991, e de Nova Laranjeiras, aqui no Paraná, com 4 pessoas mortas em 1997. A gente foi atrás de respostas, você confere agora. É importante dizer que nós investigamos outros locais ainda. Existe sim a possibilidade de haver a ocorrência de outros tornados em outros locais, mas ainda estamos investigando, analisando os dados para que aí sim a gente possa confirmar a existência de outros tornados. Em 32 anos de CIMEPAR, nós não tivemos nada semelhante. Na literatura, na história, nós sabemos que da ocorrência de outros fenômenos, mas nós não temos como aquilatar se foi algo na mesma intensidade de Rio Bonito do Iguaçu pela falta de dados da época. Mas um evento como esse, mesmo pela literatura, nos Estados Unidos, que nós temos lá os grandes furacões e tornados, representa cerca de 4% do total um evento com uma intensidade como essa. Então é algo muito atípico que ocorreu aqui em Rio Bonito do Iguaçu.